Olá, eu sou a Eide Dória, no canal Eide Mãe. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a escolha do parto, do tipo de parto. Bom, eu sempre quis ser mãe e eu tinha, lógico, medo do parto normal, né? Do chamado parto normal. E eu conhecia na vida dois tipos de parto, que eu sempre ouvi falar, que era o parto normal ou a cesárea. E, logicamente, eu tinha muito medo dos dois. Quando eu fiquei grávida, eu falei, caramba, vou ter que escolher um ou outro, mas eu fiz questão de fazer o quê? Primeiro aproveitar a gravidez, como vocês já devem ter visto nos vídeos anteriores, era um sonho muito grande, então eu desfrutei do que eu queria, que era estar grávida. E aí, com o tempo, eu ia pensando um pouquinho, meio querendo, né? Meio pensando aqui de canto, assim, o que será que eu vou fazer? Será que eu vou fazer parto normal? Será que é cesárea? E eu comecei a sondar, né? Conversava com várias pessoas que já tinham sido mães, e aí eu ouvi muitos conselhos, né? Ouvi falar muito bem da cesárea também. As pessoas falam, nossa, hoje em dia a cesárea não deixa marca. E assim, foi super tranquilo pra mim. Fiquei poucos dias de repouso, cicatrizou super bem. Aí outras pessoas falando, ai, eu fiz parto normal e no outro dia já tava ótima. E aí eu fui relevando, importante falar que eu estava sempre muito aberta para o que fosse preciso. Eu estava muito claro assim, eu no fundo tinha uma vontade de fazer o parto normal, né, pela praticidade, por já estar bem logo depois, né, mas eu também tinha uma tranquilidade no sentido que se fosse necessário fazer uma cesárea, eu ia fazer. Até que, num certo dia, estava eu e o Vini, a gente passeando, a gente gosta muito de artigos africanos. A gente estava numa loja chamada Shongani, que fica ali em Arthur Alvim. Acho que eram uns 4 para 5 meses. E aí uma senhora foi me atender e ela falou: Nossa, você tá grávida? Que legal. E aí ela começou a conversar comigo e falou sobre a neta dela, né? Que a neta dela tinha nascido na casa do parto, de Sapopemba, que era um parto natural, que tinha sido muito incrível, que havia um respeito no tempo do parto, no tempo do cordão umbilical, que o pai da criança fez o corte do cordão. E ela me falou de um jeito tão bonito que os olhinhos dela brilhavam assim para falar sobre a casa do parto, que me chamou muita atenção. Eu falei, nossa, mas que lugar é esse? É pago? Ela falou, não, é da prefeitura. Eu falei, o quê? Da prefeitura? E aí ela me falou sobre essa casa do parto, falou sobre a qualidade do nascimento da neta dela. E eu fiquei muito interessada, aquilo me brilhou os olhos. Aí eu falei, eu vou atrás, eu quero saber melhor sobre isso. Né? Fiquei com aquele nome na cabeça, cheguei depois em casa e fui pesquisar. Pesquisei, entrei em contato com a casa do parto, agendei uma visita e fui conhecer. Quando eu fui conhecer, eu cheguei naquele local e falei assim, meu Deus, né? Quando eu cheguei, era um lugar extremamente limpo, super higienizado. Aguardei, era um lugar calmo, tranquilo, não tem barulho. Tem um parque do lado, um parquinho, uma área verde, assim. Eu falei, nossa, que interessante. Fui muito bem recepcionada, muito bem atendida por duas enfermeiras, né? A enfermeira obstetra e uma assistente. Lá, na verdade, todo mundo me tratou muito bem. E o que mais me chocou foi que na hora de ir embora, depois que eu já tinha conversado, que elas tinham me mostrado como são os quartos, né? Como é que é o atendimento, elas se despediram de mim com um abraço. Aí eu pensei, meu Deus, o que que é isso? Um abraço? É muito estranho, né? A gente não tá acostumado com esse acolhimento, com essa humanização, né? E aquilo me encantou. E a partir daí eu falei, não, é isso que eu quero pra mim. Eu quero ter o filho aqui. Então, a partir daquele momento, eu escolhi o parto natural, que até então era uma coisa que eu não conhecia. Aí eu fui pesquisar sobre o parto natural humanizado. E aí eu me encantei, me apaixonei por isso e era o meu desejo. Eu foquei para isso. Mas para isso também, para fazer o parto lá na casa de parto, era necessário que eu tivesse com os exames todos certinhos. Eles trabalham com risco zero, então eu tive que acompanhar bonitinho até a 37ª semana, que é quando eles começam a acompanhar a gente, porque até então você faz um plano normal, você faz o seu pré-natal normal, onde você quiser, né?
pode ser num hospital de plano de saúde ou no SUS, onde você quiser. E com 37 semanas, estando todos os documentos certinhos, todo acompanhamento certinho, sem pressão alta, sem diabetes gestacional ou anemia, qualquer outra coisa assim, eles aceitam seu plano com 37 semanas. E aí foi o que eu fiz. E apesar que faltava o último exame, né? Que eles pedem que o exame do cotonete, que é o estrepto, né? Que ele esteja negativo. Então eu aguardei ansiosamente pelo último exame, né? Fui acompanhando tudo certinho. E graças a Deus, para mim deu negativo também o exame do cotonete. Peguei os exames e fui feliz e contente para casa do parto. Falei, agora vai dar certo, vou conseguir fazer lá. Beleza, cheguei lá, gente, com todos os exames. Só que assim, durante a minha gestação, eu sempre tenho barriga muito grande. Pelo menos as 2 gravidezes que eu tive barriga muito grande. Cheguei lá com uma barriga bem grande, as meninas me atenderam normalmente. Só que assim, minha barriga ela era um pouco diferente, assim. Eu deitava, ela formava um calombo. E aí ela, às vezes, né? Às vezes ela tava normal, às vezes subia um calombão. Aí, assim, tudo bem, eu vi a minha gravidez toda desse jeito, né? Mais pro 7º mês, né? Eu percebi mais esse calombo aparecendo. Aí, quando eu cheguei lá, ela foi fazer o exame, ela falou, nossa, que estranho, isso aqui não é um mioma? Aí eu falei, não, tem certeza? Porque, assim, é muito estranho isso aqui subir assim. Aí eu falei, não, não é um mioma. Você acha que se fosse um mioma eu já saberia, né? E nisso, gente, assim, com vários ultrassons que eu fui fazer, vários médicos perguntaram se não era um mioma. E aí, durante o exame, falava, não, acho que não. Eu tenho um amigo meu que é o Lucas, que é dramaturgo, que escreveu a peça de teatro que eu estava em cena antes de engravidar, ou quando engravidei do Alu. E ele acompanhou toda a minha gestação, ele que fez o primeiro ultrassom. Aí eu voltei nele, né? Voltei e falei, Lucas, estão falando que eu tenho, que pode ser um mioma, você pode fazer um ultrassom para mim? Aí ele refez o ultrassom, ele me revirou, ele falou, olha, isso aqui não tem nada não é o quadril dele que aparece aqui, não tem nada de mioma. Aí ele refez esse exame, eu peguei o exame e voltei na casa do parto. Chegando lá, eu fui atendida pela maravilhosa enfermeira Rose. Lembro que eu cheguei com bastante receio, que eu tava com medo delas falarem, eu tentar demonstrar alguma insegurança e não aceitar o meu caso, né, na casa do parto. Mas aí eu cheguei lá, a Rose olhou pra mim e falou assim, nossa, você viu a sua barriga? Aí eu falei, pronto. Ela vai falar que a minha barriga tem um calombo, que pode ser um mioma. Aí ela falou, tá super baixa. Tá super perto dele vir. Olha aqui. Aí ela começou a palpar, ela falou assim, olha que graça. E eu tava um pouco receosa também, porque assim, eu lembro que no meu último ultrassom, o bebê tava bem grande, né? Eu falei, olha, será que não tem problema? A médica que acompanhava o meu pré-natal no servidor público, ela tinha falado pra mim que ela não aconselhava fazer por vias baixas, em razão do tamanho do bebê. E aí eu falei, eu tava muito determinada que eu queria de parto natural. E aí quando eu conversei com a Rosa, ela falou assim, de maneira nenhuma, tá um peso ótimo, tá um peso lindo, vai ser lindo. Ela me colocou, gente, ela me subiu assim, ela me colocou lá pra cima, linda. Assim, ela me trouxe uma calma, que eu tava um pouco nervosa em razão dessa história do mioma, mas quando ela me falou isso, ela me deu uma paz, que eu falei, nossa, eu tive certeza ali do que eu queria, me deu uma tranquilidade tremenda. Aí ela falou assim pra mim, Agora você pode caminhar, caminha um pouquinho, passeia bastante, chega em casa, deixa cair uma água, deixa a água do chuveiro cair em cima da barriga, vai fazer uma massagenzinha assim, porque ele deve estar pertinho de vir, vai ser lindo. eu saí de lá numa alegria, gente, uma alegria muito grande. Fui passear um pouquinho, né? Fui fazer umas compras, dei umas voltinhas, depois fui pra casa. Não deu tempo de eu fazer a massagem. E aí eu vou contar pra vocês o parto.